Ué, então vamos começar. Vamos ver se aparece mais alguém, senão vai ser só a gente mesmo. Aula particular. É. Olha só, essa disciplina de Química Analítica 1, a gente tem que trabalhar. Nossa, peraí. Com preparo de solução ácido-base, com hidrólise salina, que é a preparação de solução de sais para a gente poder medir o pH, e preparo de solução tampão amoniacal, que é basicamente os conteúdos que a gente está vendo em analítica 1, né? Que é Uhum. cálculo de pH, ácido forte, base forte, ácido fraco, base fraca, e hidrólise e solução tampão, beleza? Certo. A minha pergunta para você é, antes da gente começar, como é que tá? Você tá sabendo fazer tranquilo ou tá tendo muita dúvida para calcular esses pHs? Olha, o cálculo do pH teórico, para mim, tá uma coisa mais complicada de estar associando. Preparo de solução, salino, ácido, base, tranquilo que está no meu dia a dia, está no meu trabalho. O Mas, problema tá, o problema tá em calcular o pH, né? exatamente. Porque assim, a gente que está na indústria, a gente faz lá e já taca no aparelho lá e já faz tudo, né? A parte de calcular o tal do teórico aí, que às vezes foge um pouquinho da alçada porque não é tão usual. Geralmente faz mais na área acadêmica mesmo. Tá. Por exemplo, tem uns exercícios que pede para calcular, né, a quantidade de reagente para fazer a solução de X concentração, aí ele te pede para calcular também o pH teórico, só que ele não te dá mais dado nenhum. E só dá concentração, né? Exatamente. É. Mas é porque a gente só precisa da concentração mesmo. Aí eu tô assim, nossa, mas no exercício ela dava. Tenho certeza que ela, no vídeo lá, ela tem o K do negócio, mas eu Mas não sabe por vi. quê? Se eu não te dei o Ka, é porque não tem Ka. Então é porque não é um ácido fraco. É um ácido forte, realmente. É só você calcular direto. Tá, é azeite assim, gente, mas como é que faz? Eu pesquisei, mas é assim, vamos tirar a dúvida com ela aqui. Com ela, às Basicamente vezes. assim, ó. Peraí. Vamos imaginar assim, ó. Vou falar para você assim, ó. Que a gente. Eu penso aqui, ó. Preparou uma solução de HCl 0,1, 0,2 mols por litro Uhum, e determinou o pH. Beleza. Vamos pensar aqui, a mesma coisa. Vamos fazer 3 exemplos. 1, 2, 3. Só que aqui eu vou colocar H2SO4 uhum. e aqui eu vou colocar NHNO2. E aí ele é fraco, então eu sei o Ka dele, que acho que é 4,3 vezes 10 a menos 4. Tudo é ácido. Preparou ácido de ácido, uma solução de ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Como é que eu vou calcular o pH dos três? Então, no caso, que basicamente, quando é um ácido fraco, um exercício vai te dar o Ka. Quando é Eu tenho que forte, é te dar porque o você Ka. já. Uhum. O forte eu não vou te fornecer o Ka. Agora o fraco eu tenho que te fornecer o Ka, porque não dá para saber esses valores de Ka de cabeça. É, a minha queria saber se tem como a gente calcular esse Ka aí, ó, do ácido fraco, entendeu? Se tem alguma coisa. Eu tenho que te dar ele, entendeu? Entendi. Porque eu sou muito curioso, assim, mas como é que chega nessa constante? É porque, na verdade, não é que eu. Tem como calcular essa constante, mas aí eu Sim. teria que te informar. Eu teria que te informar o seguinte, ó, que depois, vamos imaginar assim, que a gente preparou a solução de ácido nítrico, eu falei assim, que a gente foi lá e determinou que temos, por exemplo, 0,18 mols de HNO2, 0,01 mol de H+, e 0,005 mol, você entendeu? De Então, qualquer forma, você tem que me dar os as informações. valores.
Para você calcular o Ka, eu tenho que te dar a informação de todo mundo, quanto que eu tenho de todo mundo, para você jogar na constante de equilíbrio e descobrir. Porque o que é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é sempre assim, ó. O Ka, não é? A Sim, gente sempre faz produto. sobre reagente. Isso. Então, ou seja, se você pegar o ácido nitroso, então você tem o H mais O NO2 menos. isso. Então, olha você, ou seja, para a gente conseguir, né, calcular o Ka, a gente tem que saber a concentração de todo mundo dos produtos e todo mundo dos reagentes. Então, sim, tem como calcular o Ka. Mas para você calcular o Ka, eu tenho que te dar todas as informações. Entendi. Entendeu? Mas, assim, fazendo uma análise assim, a gente não consegue calcular essas concentrações para Uhum. depois ir para constante. Esse dado ele surge de alguma forma. Ele tem que surgir de alguma forma. Isso aí. Entendeu? Entendi. Tá. Aí, olha só, porque se você sabe, então, por exemplo, que o número um, o primeiro e o segundo exemplo, não tem Ka. Então, o primeiro e o segundo são tudo ácido forte. Uhum. Onde é que está a diferença? No terceiro, que é um ácido fraco. Como é que você calcula pH de um ácido forte? É o que você vai ter que analisar, é só o seguinte, peraí, ó, a gente não vai nem escrever reação. Eu quero só que você olhe. O ácido clorídrico é um ácido forte. Quantos hidrogênios ele libera? Só um? Só um. Por quê? Porque aí eu quero que você pense assim, ó, se o ácido clorídrico é um 0,2, então quer dizer que eu vou também formar uma vezes 0,2 de H+. Então, ou Sim, seja, eu vou porque ele formar vai 0, realizar 100%, né, da sua... isso. Sim. Então, a gente sabe que como o pH é menos log da concentração de H+, nossa, então eu sei que o meu pH é só eu fazer menos log de 0,2. Ah, não, brinca não. É, ué. E eu querendo descobrir a concentração dos íons para poder calcular o Ka, para depois Só você, joga, calcular. só você joga direto. Olha o de baixo. Qual que é a diferença para o de baixo? Te dei Ka, não, então ele é forte. Só que aqui nesse caso você teria que pensar o seguinte, ó, quantos hidrogênios ele libera? Dois, no caso é dois. Então, o que, que você vai. A única coisa que você vai pensar, peraí, se ele é 0,2, significa que ele vai formar duas vezes 0,2, não é? Sim. Então, a quantidade de H mais é 0,4. Então, ou seja, meu pH é só fazer menos log de 0,4, Ah, não. que dá 0,4. É umas coisas que a gente quer dificultar, né? Mas E o outro de baixo? o outro de baixo, Te dei Ka. aí você me deu K, Então, sabe o que, que você vai fazer? Sempre assim, ó, Ka vai ser x vezes x dividido pela... concentração. Isso. Olha lá, o Ka eu te dei. 4,3 vezes 10 a menos 4. Quanto que é x vezes x? X Opa. ao quadrado. E a concentração? 0,2. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 4,3 vezes 10 a menos 4, que multiplica 0,2. Não é isso? Porque o 0,2 está dividindo, ele passa multiplicando. Meu x vai ser 4,3 expoente a menos 4, que multiplica 0,2, vai dar 8,6 vezes 10 a menos 5. O que, que eu faço aqui agora? Opa, esqueci aqui. Raiz a quadrada, tira a raiz. Tira a raiz quadrada. Então, se eu tirar a raiz quadrada desse valor, vai dar 9,27 vezes 10 a menos 3. O que é esse valor de x? O valor de x que você calcular é sempre a concentração de H mais. Sim. Você sabe a concentração de H+, agora você faz menos log de 9,27 vezes 10 a menos 3. Que dá 203. Pronto.
E quando for base, é porque em vez de dar o pH, Você calcula pOH. Vamos pH fazer e um depois exemplo? subtrai de 14. Isso. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, com concentração de 0,05, como é que eu vou calcular o pH? Não te dei KB, Uhum. mas aí você vai ter que pensar. Se eu pegar o AlOH3, quantos OH ele libera? Só um. Só Disfarça é um, 3. 3. Então, se ele é Eu tô ligando lá 0,0, no alumínio não, aí você vai olhar o mais OH. 3. Então, Que ele aqui vai precisa de ser 3. 3 vezes 0,05, não é? Isso. Que vai dar quanto? 0,15. 0,15. Se você sabe, agora você faz o quê? POH. Vai ser menos Menos log log de desse. 0,15. POH vai dar 0,82. E aí você faz, peraí, pH vai ser sempre 14 menos esse valor, não é? Então, meu pH vai dar 13,67. 18, né? 18. Isso. Não precisou, ficou. Com certeza você estava querendo inventar moda. Claro que eu queria fazer 3 páginas de cálculos para chegar. Não. Você gastou 3 páginas para fazer um monte de cálculo. Lá no ácido base, no ácido fraco, base fraca, tem que fazer aquele caminho lá. Não tem uma fórmula mágica, você só joga valores lá e você. Não, qual você está falando? No exemplo Aqui, anterior ali, você tem que calcular. Sobe um pouquinho a tela. o Pra ácido mim ver. fraco. É. Esse. Não, a fórmula mágica é essa daqui, ó. X vezes X dividido pela Não tem concentração. simplificação dela. Essa já é o mais simples que tem. Entendi. Não, tá. Já tá bem mais simples do que eu pensava. E se fosse uma base fraca? Então, por exemplo, assim, se eu pegasse assim, ó, o NH4OH com concentração, sei lá, vamos jogar 0,1 mol por litro. Aí eu Certo. te dou o KB dela, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí como é que a gente calcula isso? A mesma coisa, só que agora você vai pensar que KB vai ser X vezes X dividido pela Concentração. isso. Igualzinho. Resolveu isso? Peraí, é base. Então a gente vai calcular POH. Vai ser menos log a quantidade de OH menos. Fiz o POH, o que a gente faz? Subtrai do pH, subtrai do 14. Difícil? Não, Nem um pouco. né? Se para quem não entende, para quem não sabe, é difícil, mas para nós, assim, Olha nossa, só para você ver. E quando é uma hidrólise salina? Segue o mesmo padrão. Vou pegar dois exemplos aqui, peraí, vou pensar em um. Vamos pensar assim, ó. No nitreto de sódio, 0,1. E eu vou te dar um K de 4,3 vezes 10 a menos 4. Vou pegar 3 exemplos aqui, peraí. tá. Vou pegar o cloreto de amônio. Vou pegar também 0,1. E aqui eu sei que eu tenho um KB de 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu vou pegar o NaCl. E vamos calcular o pH dos três. Olha só, tá vendo que a primeira eu te dei Ka, a segunda eu te dei Kb, e que eu não te dei nada? O primeiro Ka é porque ele veio de um ácido forte. Ele veio de um ácido fraco. Ah, até o contrário. É. Então,
Você vai lembrar, peraí, é um sal, não é? Sim. Como é que... Aí você vai só pensar o seguinte, peraí, é um sal que tem Ka. Se ele é um sal que tem Ka, então ele forma uma base. É o oposto. Se ele é um sal que tem Kb, então ele forma um... Ácido. E se ele não tem nenhum dos dois? Neutro. Então eu já sei que o pH vai ser 7. Você nem precisa fazer conta. Esse aí já te dá. Fernanda, eu quero fazer conta. Não tem conta. É só 7. Não queira fazer uma folha de conta. Não tem, é 7. Teté. Não tem. Aí, o que você vai fazer? Peraí. Como é que eu vou calcular, então, o pH? Então, a primeira parte, o principal, você já fez. Você já identificou que vai formar uma base. E você já identificou que vai formar o quê? Um ácido. Um ácido. É um importante. Ah, peraí. Como é que você identificou que vai formar uma base? Porque ele te deu Ka. Certo? Certo. Então, a primeira parte, quando você vai calcular, é você descobrir qual que é o valor de KH. Como é que eu calculo KH? Você vai pegar o KW e sempre vai dividir pelo valor que o exercício te deu. Então, ele te deu o quê? KA. Não é? Exato. Então, nós vamos pegar o KH, então vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 4,3 vezes 10 a menos 4. Então, meu KH vai dar expoente a menos 14 dividido por 4,3 expoente a menos 4, que deu 2,32 vezes 10 a menos 11. Peraí, achei o KH? Achei, não achei? Achou. Sabe o que você vai fazer agora? Olha que difícil. KH vai ser x vezes x dividido pela... Igualzinho que a gente fez lá no, na base. Pô, isso substitui. O KH é 2,32. Opa! 32 vezes 10 a menos 11. X vezes x vai dar x ao quadrado, dividido pela concentração que eu te dei, 0,1. Então, vou ficar com x ao quadrado, vai ser igual a 2,32 vezes 10 a menos 12. E eu tiro a raiz quadrada disso, não é? Exatamente. Peraí, deixa eu fazer. Que vai dar 1,52 vezes 10 a menos 6. Agora é que eu te pergunto, mols por litro de quê? De H mais ou de OH menos? OH menos. Isso. Então, você sabe que se é de OH menos, então a gente vai calcular POH. Mulher. Hã? Vai dar 5,82, então eu sei que meu pH é só eu fazer 14 menos isso. 8,18. Certinho, bateu com esse cálculo também. Então agora me responde, como é que você faria esse de baixo aqui? Primeiro ponto, se eu te dei Kb, você já sabe que é um ácido. Então lá no final a gente vai calcular mols por litro de H mais. Mais. Beleza. Eu preciso achar o KH. Vamos achar o KH. Então, KH, eu vou fazer 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5, não é isso? Exatamente. Vai dar 5,56 vezes 10 a menos 10.
E agora, como é que eu resolvo? Agora é a conta lá do x vezes x dividido pela concentração. Isso. Se eu fazer KH, vai ser x vezes x dividido pela concentração. Meu KH a gente tem 5,56 vezes 10 a menos 10. Opa. X vezes x vai ser x ao quadrado, dividido pela concentração que eu te dei, que é 0,1. Uhum. Então, meu x ao quadrado vai dar 5,56 vezes 10 a menos 11. Exato. Deixa eu colocar essas coisas para cima aqui, porque senão me dá agonia. Então, meu x vai ser raiz de 5,56 expoente a menos 11, que vai dar 7,46 arredondando, né? Vezes 10 a menos 6. Te pergunto, mols por litro de quê? De H+. Isso. Se é de H+, o que a gente faz? pH pH. menos log da concentração É só fazer do menos H+. log de 7,46 vezes 10 a menos 6. Foi? Não, peraí que eu vou lá te ajudar. Quanto que dá isso daqui? 5,13. Difícil? 5,13. Ah, ó, eu fiz merda aqui. Eu fui colocar, digitei log de novo. Pronto. Vai falar pra mim que é difícil? Não, não. Tendo os dados, tá tudo ótimo. Agora, quando você quer descobrir os K da vida aí é complicado. Não, mas você não tem que descobrir os K. Eu vou te informar os K, ué. Hipoteticamente. Você só calcular o pH. Diego, peraí, me dá só um minutinho aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui pra minha menininha. Peraí, Tá. peraí. E aí, difícil? Lógico que não, né? Vou pegar uns exercícios aqui do AVA para refazer as contas aqui. É isso, só isso que você tem que fazer. Então, ou seja, na verdade, no final das contas, o máximo que você vai ter são duas informações, que é a concentração e o valor de Ka. E Sim, quando for forte, você vai ter uma informação só, que é a concentração. exatamente. E você aí caçando informação a mais para fazer três páginas de cálculo, que não precisa. É nós que lute. A do sal é um pouquinho mais complicada, mas tendo Mas as você viu que informações. a do sal, o que é o negócio? É primeiro você saber, o sal eu adicionei uma etapa que é calcular o KH, coisa Sim, que a gente não tinha, mas é a mesma conta que antes. que a me depois chega na mesma conta, então não mudou. E a única coisa que pega muito, muito, é você saber se vai liberar H mais ou se vai liberar OH menos. Porque se você não fizer, não souber o que, que vai liberar, Então, só ele para você pode te dar ver, ele pode dar um resultado que, vamos supor, que na questão pode até ter, mas aí não vai ser o correto, porque você não sabe bem. porque, por exemplo, assim, ó, eu poderia te confundir aqui, ó. Se você fala para mim, ó, se você fala para mim que isso daqui seria H+, tá errado, não tá? Tá. Você ia jogar direto no pH, então você ia descobrir que o pH dava 5,82. Uhum. E não é, porque na verdade você estava calculando POH, então você teve que subtrair 14.
A mesma coisa aqui, ó. Se você fala que isso daqui era OH-, você teria feito que isso daqui seria POH, agora que você ia subtrair 14, não é? Então, Exatamente. geralmente, os alunos, o que o pessoal mais erra é trocar esses valores. No que ele acha que era H+, ele joga OH-, e o que era OH-, ele joga H+, que teoricamente você inverte o valor. Exatamente, é aí que tá o pega do negócio de Entendeu? analisar o Só que que você... isso. Então, eu falo que na hidrólise salina, o mais importante é você raciocinar o que está sendo formado. É por isso que eu sempre falo para os meninos, antes de você começar o exercício, vai lá e olha, putz, espera aí, o exercício está me dando KB. Então, se ele te deu KB, que é uma base fraca, o sal sempre inverte o pH, ele vai dar ácido. Opa, se o meu sal deu um valor de Ka, então é um ácido fraco. Então o seu sal vai ser o quê? Uma base. Entendeu? Entendido. No caso, quando vai fazer, quando é quando é um ácido e base forte, o sal vai ser teoricamente sempre neutro. É a Uhum. mesma coisa se repete quando é dois ácido e base fraca, né? Não, ácido fraco e base fraca é diferente. Hum, Porque aí, o que acontece? Os dois sofrem hidrólise. porque igual, por exemplo, aqui, ó, do NaNO2 aí, veio de Do hidróxido de sódio, que é forte, que é forte, do ácido nítrico, né? do nitroso, que é Do fraco. nitroso, que é fraco. Mas e se fosse uma base fraca? Então, Aí ele aí, vai te dar dois, ele vai te dar o K e o KB? aham. Eu acho que não teve um exercício com É essa. porque esse daqui é mais complicado, um pouco. Mas seria basicamente o seguinte, ó. Se ele te dá K e KB ao mesmo tempo, não é? Sim, Então você faria assim, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Vou pegar um aqui. Deixa eu diminuir aqui, delete. Vou pegar o. Vou botar também 0,1 mol por litro. Aí eu vou te dar assim, ó. K. Peraí que eu vou ter que pesquisar. Eu não lembro esse K de cabeça, não. Peraí. K do HCN. É 7 vezes 10 a menos 10. E KB, que vai ser 1,8 vezes 10 menos. Beleza? isso. Aí você vai pensar assim, eita, ferrou, e agora? Eu tenho K e KB. Então significa que é assim, ó, o K vai liberar OH-, não é? Sim, E o H e o KB vai liberar. H+. Então, na verdade, a gente vai ter liberação das duas. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o cálculo para ver quem é maior. Será que eu vou liberar mais H+? Ou será que eu vou liberar mais OH-? Então, primeiro tem que fazer isso, identificar quem que vai ser liberado em maior quantidade. Não, você vai Pelo. calcular. A gente não Uhum. fez, ó, vamos pensar partindo do... Vamos achar a quantidade de OH-, beleza? Ok. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos achar o KH. Então, nós vamos H. fazer 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 7 vezes 10 a menos 10, não é? Isso. Então, meu KH vai dar menos 14 dividido por 7 expoente a menos 10. Vai dar 1,43 vezes 10 a menos 5, beleza? Ok. Aí, sabe o que você vai fazer? Vamos jogar lá, ó. KH vai ser x vezes x dividido pela... Concentração. Então, vou jogar 1,43 vezes 10 a menos 5, que vai ser igual a x ao quadrado, dividido por 0,1.
Então, meu x ao quadrado vai ser 1,43 vezes 10 a menos 6, não é? Exato. Vou tirar a raiz quadrada, vai dar 1,19 vezes 10 a menos 3 mols por litro. O que a gente achou? De OH menos. Beleza? Certo. Tá. O que você vai fazer agora? Tudo de Agora novo. fazer do H+. Só que agora a gente vai fazer com H+. Isso aí. Vamos lá, vamos achar o KH. Então, nós vamos fazer 1 vezes 10 a menos 14, só que agora a gente vai fazer dividido por... 1,8 vezes 10. Isso. 1,8 vezes 10 a menos 5. Opa, errei a vírgula. Então, meu KH vai dar 5,56 vezes 10 a menos 10. E vamos fazer de novo a continha. KH, x vezes x pela concentração. Então, 5,56 vezes 10 a menos 10 é igual a x ao quadrado, que divide 0,1. Então, meu x ao quadrado vai ser 5,56 vezes 10 a menos 11, e meu x vai dar 7,46 vezes 10 a menos 6 mols por litro de H+. Diego, agora é com você. Me responda. O que eu tenho em maior concentração? A quantidade de OH-. mais ou a quantidade de OH-? OH-. Pelo expoente ali, ó. Então, eu já sei que o meu resultado vai ser o quê? Básico. Mas aí, no caso, eu já parto para aí ou eu tenho que fazer alguma Não, aí, teoricamente, a gente faz uma previsão. O que é essa previsão? A gente pensa só assim, ó. 1,19, aí você vai fazer assim, ó. Então, a gente sabe que a quantidade de OH- está em excesso, não é? Sim. Você vai pegar aquele 1,19 vezes 10 a menos 3 e vai subtrair pela quantidade de H+. Ah, tá. Aí, Então, com o resultado que a gente faz o cálculo do pOH, nesse caso, por exemplo. Então, aqui, ó, daria... É 1,19 mesmo, né? É, então eu fiz certo. 1,19 expoente a menos 3 e vou subtrair 7,46 vezes 10 a menos 6, beleza? Que vai dar, ó, 1,18 vezes 10 a menos 3. Ótimo. Aí, então, ou seja, você sabe a quantidade de OH menos, e então você faria que POH vai ser menos log de 1,18 vezes 10 a menos 3. Meu POH vai dar 2,93, ou seja, meu pH vai ser 14 menos 2,93. 11,07. Deixa eu te falar um negócio. Ia ser muito legal fazer esse laboratório. Depois a soluçãozinha e medir lá no pH. Por que não tá tendo mais aula prática? Depois que teve pandemia, e aí acabou com tudo. Nossa, eu tô assim, nossa, agora é só aula virtual. Era tão legal ir lá no laboratório Mas sabe fazer. o que acontece? É o pessoal de fora. É o pessoal que não é do polo de Uberaba, entendeu? Então, por Entendi. exemplo, assim, ó, os alunos que é do polo de Uberaba, a gente tem a universidade aqui que tem um laboratório montado, vocês poderiam vir fazer. E o Sim, pessoal de fora, então, por exemplo, às vezes eu tenho pessoal lá numa cidadezinha no Prata, por exemplo, que é a minha cidade lá tem polo. Então, quando a gente abria curso de Química, a gente tinha que falar assim pro pessoal, ó, o pessoal lá do Prata quer abrir um polo, beleza? Então, para a gente oferecer o curso de Química, o pessoal tinha que ir lá e montar um laboratório inteirinho.
Aí entrou pandemia. O que aconteceu? Não podia ir ninguém. O que eles fizeram? Um monte de lugar ofereceu o curso de química, porque estava na pandemia, então as aulas eram tudo virtual. Saiu a pandemia, voltou. O que aconteceu? Eles não tinham um laboratório para oferecer. E aí todo mundo recusou. Falou, não, então a gente não vai ofertar mais o curso de química. Só que aí, como é que você termina de ofertar um curso se você não tem laboratório e os meninos querem formar? Então, Então virou uma bagunça. E aí, então, manteve as aulas virtual desse jeito. Porque agora, na verdade, está desse jeito, né? A gente tem um ensino híbrido agora. é, Um na época, mas as provas presenciais continuam, não continuam? continua. Mas aí agora tem esse negócio do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Todo mundo consegue fazer isso. Tem muita escola, por exemplo, de ensino médio que está tendo ensino híbrido. Você faz uma carga horária presencial na escola e o resto você termina em casa online. Porque antes da pandemia era bom, tipo, no dia, porque era tudo, vocês organizavam fazer tudo no mesmo dia, né? As É, práticas e as e as provas. provas. Aí, eu lembro que meus colegas vinham, nossa, eles vinham muito de longe, lá, e assim, era otimizado. E quando a pessoa vai se inscrever no curso, ela sabe que ela vai ter que ter essa disponibilidade de ir. De Então, não é uma viajar. coisa de viajar, não é uma coisa assim, 100% EAD. Você tem seus momentos presenciais, eles tinham ciência disso. E era bom, já tive aula com você, com o Marcos, então era bom. Aí eu retornei, tive que trancar. Aí quando eu retornei, ficou só a aula síncrona, que é essa que a gente É, tem, e as virtual. Aí eu fiquei assim, será que nunca mais vai ter? Porque para bacharelado, a pessoa que nunca teve contato, igual, por exemplo, eu já sou técnico em química, então o que a gente está conversando aqui, vidraria, equipamento, é uma coisa da minha rotina. Agora, para uma pessoa que começou o bacharelado direto e nunca teve um contato de laboratório além da escola, eu acho que fica bem complicado depois. Porque no laboratório que a gente teve, tinha mais contato, a pessoa começa a ter a assimilar a questão de segurança de laboratório, de vidraria, de saber manusear os equipamentos. Virtualmente falando, é interessante para quem já tem noção. Agora, para quem não tem, acho que fica um pouquinho puxado. Aí a pessoa vai. fica difícil, né? Que se ela puser, formou. Ela vai trabalhar numa indústria, aí a gente vai chegar lá, não vai saber, às vezes, ela nem manusear fazer uma titulação, porque tem toda uma manha que você tem que fazer, e quando você está presencial com o professor do lado, Mas eu posso, mas assim, eu vou dar o meu ponto de vista, assim, pensando que eu já passei por isso, porque eu também já fui aluno, e eu era aluno presencial, né? Eu não fiz Aham, EAD. Então, eu fiquei lá 4 anos, enfiada ali na UniU, fazendo aula de laboratório todo dia. Cheguei para trabalhar na indústria, bem, eu olhava e falava assim, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tinha uma noção, mas eu não tinha habilidade, não. aham, Porque acaba que você, na hora do vamos ver mesmo, da aula prática, você não pega, você põe a mão na massa, mas você não consegue fazer muita coisa com habilidade, porque você não tem aquela pressão da indústria, tem que pipetar rápido, tem que fazer solução rápido, você faz ali com aquela calma. Então, eu lembro que quando eu arrumei meu primeiro serviço, meu chefe me botou muita pressão, porque eu era devagar, que era aquele negócio que você aprende de sala de aula, e eu tinha que fazer as coisas rápida, entendeu? entendi. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia no laboratório, o primeiro laboratório que eu trabalhei, como a gente trabalhava com solução bem diluída e era amostra de solo, então não tinha perigo, a gente pipetava, por exemplo, com a boca. Pegava a pipeta. E você acha que eu aprendi isso na escola, na faculdade? Aham. Entendeu? Pega, cheira um reagente você vê no laboratório, pra você ser Então eu falo assim, que na verdade a prática mesmo vai ser depois, na hora do vamos ver, sabe? Então, assim, até agora eu acho que está funcionando, por quê? Porque a maioria do pessoal que procura a gente é, por exemplo, pessoal que tem técnico, ou pessoal que já trabalha e que quer a Uhum, graduação. Então, a maioria dos meus alunos, todo mundo, eu posso falar que 90% que está aqui é gente que já está trabalhando e quer a graduação, entendeu? Para poder ou subir de cargo, ou sei lá, alguma coisa, algum interesse ela tem na indústria por causa disso, entendi. entendeu? Não, é pensando pelo esse lado, pelo perfil do egresso, que no caso é os alunos, realmente.
quem vai querer fazer química, bacharelado, ou porque gosta muito, ou é porque já está de alguma forma no Ou meio. é porque já está trabalhando, ou então é, por exemplo, assim, o que a gente também pega muito é aquele cara que é formado, por exemplo, assim, ele é dentista, ou ele tem alguma outra profissão, e ele quer dar aula de química, entendeu? Então, por exemplo, Entende? esse cara que quer dar aula de química, ele não precisa de prática de laboratório, porque a gente não faz essas coisas, Não, entendeu? quando eu era da licenciatura, era só matéria teórica mesmo e pedagógica, e é isso, E vai aula dar de aula. laboratório não tinha. Aí quando eu passei para o bacharelado, aumentou a carga horária, porque eu já tinha que fazer as aulas práticas, né, e as partes Uhum. mais industriais É, da química. é E deixa eu te isso, entendeu? perguntar, eu acho que eu tô para formar agora esse ano, e eu tava com interesse de tentar fazer farmácia. Elimina muita coisa ou tem nada a ver um curso com o outro? Não, você vai eliminar algumas coisas, igual, por exemplo, assim, uma farmácia. Aí você vai fazer presencial, né? Ou você vai fazer AD? Vou tentar fazer EAD. Tem AD na UniUB? Deve ter, né? Tem, acho que tem. Não lembro. Então você vai eliminar a parte de química praticamente toda. Você vai eliminar, eles têm química geral, eles têm fisicoquímica, eles têm inorgânica, eles têm um controle de qualidade, que você pode pedir aproveitamento. O controle de qualidade é a mesma analítica. Ah, Eles têm controle um e controle 2. O controle um deles é a analítica um e 2, e o controle 2 é a nossa instrumental, tá. Instrumental que a gente fez, eu acho. que também que você vai ver. Então, você pode pedir para poder. Então, por exemplo, o controle de qualidade, você vai pegar tudo. Aqui eles têm química orgânica, você vai. Então, ó, química geral, inorgânica, fisicoquímica, a orgânica e os controles de qualidade, você vai eliminar tudo. Então, nessa brincadeira, você vai eliminar umas 6 ou 7 disciplinas. E aí você vai ter que fazer as específicas, e eles têm um monte de coisa, eles têm farmacologia, eles têm. Eu nem sei falar as coisas lá. Eu acho Você que não... não sei se a bioquímica, se eles têm bioquímica. Ah, certeza que vão ter. Capaz que às vezes a bioquímica, se tivesse, também vai eliminar, entendeu? Aí você vai fazer a parte específica deles. É, depois eu vou dar uma olhada na grade curricular dele. Mas a parte de química inteirinha você vai eliminar. E você não dá aula em área da farmácia. Então, no EAD, é por isso que eu tô assim, será que no EAD a gente tem farmácia? Eu não sei. Eu acho que não. Mas, por exemplo, o presencial aqui eu dava aula, agora eu não estou dando aula lá mais porque estava dando choque das minhas disciplinas da engenharia química com a farmácia, sabe? Entendi. Mas eu dava aula lá na farmácia também. É por isso que eu estou falando que eu sei as disciplinas de química, porque eu trabalhei na farmácia. Ah, tá. O EAD é que eu não sei, vamos olhar isso? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, é só presencial. Então, eu acho que é. É porque a EAD tem tanto curso, que eu não sei todos os cursos que tem. Mas eu acho que na Unilb a gente se farmácia só presencial. É, eu tô olhando aqui, não tem farmácia. Não tem não, né? Não. E eu acho que até química, acho que a Unilv é uma das poucas que tem bacharelado à distância. Porque as outras instituições, a maioria é licenciatura. A licenciatura é mais fácil, né? Ó, curso, onde está aqui, ó? Farmácia. Olha lá, não tem farmácia no EAD. Só tem Ah, no presencial. eu no meu auge, meus formados, voltar para a faculdade presencial. Ó, farmácia. Deixa eu pegar a farmácia aqui, ó. Será que ela tem o currículo dela? Organização curricular. Ó, aqui eu tô falando a organização curricular da farmácia. Bioquímica se elimina. Hum, ó,
Ó, peraí, eu vou fazer uma coisa aqui para você me acompanhar. Calma aí, cadê você? Aqui, ó. Tá enxergando aí já? Tô. Tá vendo, ó? Vou voltar aqui, ó. Olha lá, ó, a bioquímica você vai eliminar. Aí isso aqui tudo é coisa, ó. Citopatologia, bromatologista, tudo de coisa de farmácia. Ixi. Estágio, farmacologia. Aí aqui começa, ó, química geral você elimina. Essa química farmacêutica você não elimina, ela é específica. Inorgânica e fisicoquímica. Química orgânica você vai eliminar. Ah, não, peraí, eu pulei. Cadê os controles de qualidade? Que eu não vi. Aqui, ó. É, ó. Controle de qualidade físico-químico 1 e 2. Você pula também, você elimina. Nossa, é muitas horas também. Porque isso daqui é a mesma coisa das analíticas. Ah, eu achei que dava aqui, mas não fala o que que é. Mas esses dois aqui, ó. Então é isso, você vai eliminar só essas, o resto vai ter que fazer tudo. Nossa, tá mais fácil fazer engenharia química do que isso aí. Hum. Vamos lá, então. Aí a minha pergunta agora para você é o seguinte: você assistiu as videoaulas prática? Assistir. Qual a dúvida que você ficou nelas? Nenhuma, né? Você trabalha na área? Não, nossa, tranquilo. A parte lá de solução, de preparar. O que eu tava com dúvida mesmo era nesses cálculos que a gente conversou agora. E aí, vai entrar na última aula que foi de solução tampão, que é uma coisa Uhum. assim que sempre me pegou em toda a minha vida de químico, que é a tal da solução tampão, que é a que me deixa um pouco com dificuldade de compreender. Porque a gente vê muito solução tampão no dia a dia lá por conta dos pH, da solução que a gente faz as análises, mas a base da teoria, do entendimento do que é, e os cálculos envolvidos Tá. aqui. Peraí, vou fazer assim. Ah, eu acho engraçado que esses vídeos os vídeos antigos, e aí você tá com cabelão, Aham. então você tá grávida. Eu acho que eu tava vendo um que você tava grávida. Eu falei, nossa, ela grávida, mexendo com essas reagens, perigoso. Você vê o tamanho da Júlia agora, você fala assim, meu Deus, ela tá enorme. 03 com 02. Aí eu vou te dar assim, ó, dados. K, 8 vezes 10 a menos. Aí eu vou colocar assim, ó, calcule o pH da solução inicial e depois calcule o pH após a adição de 1 ml de HCl. Vamos fazer duas contas. Eu acho que é mais ou menos essas coisas assim que pede no AVA, não é? Exatamente. Para você calcular o pH ou quando você faz adição de ácido clorídrico. Vou até É, complicar mais. Vamos colocar também, calcule o pH após a adição, colocar de 2 ml de NaOH. Não, vou fazer diferente. Vou botar 12 ml de NaOH, 0,01 mol por litro. Ótimo. Vamos lá. A fórmula de Hasselbalch é igualzinho
para quando você tem ácido ou quando você tem base. Qual que é a diferença? Quando a solução é formada por um ácido, você vai usar o pH, vai ser igual a menos log do Ka mais log da concentração do sal dividido pelo ácido, beleza? E quando você tem uma base, então, por exemplo, seria igual eu falar para você que eu vou pegar uma solução de hidróxido de amônio com cloreto de amônio, uma base. Então, a gente vai colocar o POH, vai ser menos log do Kb mais log do sal dividido pela base. Viu que a fórmula é a mesma? Ok. Só mudou que um é ácido e o outro é básico, beleza? Ok. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como ele deu para a gente Ka, então é o ácido, a gente vai usar essa fórmula aqui, fechou? Como é que você calcula o pH da solução inicial? Ele já te deu as informações, ó. Ele falou que ele botou 0,3 mols por litro de ácido acético e ele colocou 0,2 mols por litro de acetato de sódio. O acetato de sódio é quem? O sal. É o sal. Então, você só substitui. Nosso pH vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log. Quem quer o sal mesmo? O 0,2, e o ácido é o 0,3. Então, nosso pH vai ser 4,74 mais log de 0,2 dividido por 0,2 dividido por 0,3 vai dar 0,67. Nosso pH vai dar 4,74 mais log desse valor vai dar negativo. Menos. 0,176. Então, menos com mais, você faz o quê? Subtrai, não é? Isso. Vai dar 4,5660. Isso, 4,56. Pronto, você calculou o pH da sua solução inicial. O problema está aqui agora. Então, ali, basicamente, o cálculo é com o KW, KA ou KB, dependendo do que for, e a concentração de cada um. Só substituir. Ok. Agora que adiciono lá um ácido, E uma base. E agora? Aí, o que você vai ter que pensar? Peraí. Você tem ácido e você tem o sal desse ácido, beleza? ok. Você sabe qual que é a fórmula do ácido acético? H3CCOH, uma coisa assim? Então, é isso que eu queria saber. Então, por exemplo, você já percebeu que dependendo do jeito que eu escrever, às vezes você vai ficar meio assim, meu Deus, qual que é a fórmula desse cara? Não é? É. Pensa assim, então, ó, faz uma... Tipo, como é que eu vou usar a palavra aqui no português? Tipo uma simbologia só. Você só pensa assim, ó. Você concorda comigo que o ácido vai ser sempre aquele que tem H+? Sim, Então, ou seja, ele sempre vai formar alguém negativo porque ele liberou H+, não é? exatamente. Então, eu sempre falo para os meninos chamar o ácido só assim, ó, de A, tá vendo? Uhum. Com o hidrogênio. Se o H+ sair, significa que esse A vai ficar o quê? Negativo. Então, esse é o sal, beleza? Então, ó, esse daqui é o ácido acético e esse é o acetato. Beleza? Ótimo. Você entendeu, então. Eu vou até falar assim, e se eu estivesse trabalhando com uma base? Escreve assim, ó, É positivo. base, não é OH? Exatamente. Se Ele ela vai libera... gerar um positivo. Isso, menino. Lindo, lindo. Aí eu vou falar para você assim agora. Então, peraí, volta. A gente está trabalhando com ácido, né? O que eu estou adicionando?
Mais ácido. Mais ácido. Então, peraí. Você está O que que eu tô de... Não, peraí, eu vou fazer diferente. você tá adicionando H+. Isso, calma. Com quem que esse H mais vai reagir? Nesse caso, com acetato. Porque é negativo, lembra? Positivo com negativo, não é? Então Exatamente. você vai escrever assim, ó. O acetato. E vai regenerar lá o ácido acético. Automaticamente o pH vai diminuir, nesse caso. Isso. A Mas só por... tendência dele é diminuir. Isso. Mas agora você vai calcular isso. Como é que você vai calcular isso? Você vai então pensar assim, ó. Ó, eu não quero que esse trem venha para cá. Agora foi. Quanto de acetato eu falei que eu tinha? Deixa eu voltar. 0,2, não é? Isso. Então você vai colocar aqui, ó. Eu tinha 0,2. E quanto de ácido a gente tem? Não é 0,3? Exato. Estava lá no enunciado. Agora a gente só vai ter que pensar assim, ó. Quanto de H mais eu coloquei? Vamos ter que Nesse montar uma regra. caso, 0,1 também, né? Não, mas nós vamos ter que montar uma regra de 3. Então, porque, ó, 0,1 mol, eu sei que estava em 1.000 ml. Então, quantos Ah, mols tá. eu tô Você tem que saber em 1 ml? a quantidade de mols de H+, exatamente. Em 1 ml, beleza? Então, Certo. na verdade, eu estou falando, ó, que a gente está colocando, o que vai dar? 0,1 dividido por 1.000 vai dar vezes 4. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 4, beleza? Certinho. Aí você vai vir aqui e vai colocar esse 1 vezes 10 a menos 4 aqui, ó. Deixa eu só dar espaço para não ficar bagunçado. Ó, aqui está o acetato. Então, você vai vir aqui e vai falar que eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 4, não é? Exato. Ó, aí o que, que você vai fazer? Tá vendo que o H mais e o acetato dá do mesmo lado? Sim. Então, o acetato vai subtrair a quantidade de H mais, enquanto que o ácido você vai somar com a quantidade de íons H mais que você colocou. Viu o que, que eu fiz? Uhum. Que no Do caso mesmo. ali reagiu e diminuiu o reagente, aumentando o produto. Isso. Então, olha só, aqui vai ser 0,2 menos isso, que vai dar 0,1999. E do outro vai dar 0,3001, não é isso? Isso. Isso. Sabe o que é o problema agora? É que a gente vai ter que pensar qual que vai ser a concentração do ácido. Lembra da forma de concentração? É, Número de mols dividido por volume, sim. não é? Então, nós vamos falar que a concentração do ácido, olha lá, ó, ele tem 0,3330001 mol. Em qual volume? É o valor é o valor inicial com a adição do ácido lá do 1 ml, Então, né? a gente tinha 1,01 litro, não é? Exato. Não é isso? Isso. Então, eu sei que a concentração do ácido vai ser 0,297 mols por litro. Corrigimos a concentração dele. Varia muito pouquinho, né? Variou muito pouquinho. E qual que vai ser a concentração, então, do acetato? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 0,1999 e dividir por 1,01 litro. Então, a concentração do acetato vai ser 0,198 mols por litro. Só recapitula para mim, esse volume de 1,01 era quanto antes?
porque a gente tinha 1 litro. Ah, tá, já tinha 1 litro. Tá vendo? Tudo era 1 mol por litro, mol por litro, mol por litro. E aí eu adicionei 1 ml. Se às vezes você bugar, aí você pensa só assim, ó, que o volume total você tinha 1000 ml antes, não é? Sim, E aí você somou 1 ml. Então isso daqui vai dar 1001 ml. Para passar para litro, não é só dividir por 1000. Por sim. isso que a gente chegou em 1,01. É porque você já está trabalhando já direto com concentração, né? Porque você não deu volumes exatos. Nossa, não posso te falar? Eu errei. É 0,01. Então, é por isso eu tô assim, Jones, eu acho que 0,1 é 10 ml, mas eu É, vou mas, recapitular ali. mas aquela hora eu falei 0,01, eu sei, também, eu sei também, depois eu Eu tô, errei. aí eu tô assim, 1 ml, Eu também tô meio. É porque tá de manhã. mas na verdade eu não sabia nem de onde dava saindo 1 litro, porque eu tô assim, É, já, é porque, é porque assim, ó, 1,1 é 100, é, 0,1 é 10, e 10. aqui é. Nossa, disfarce. Deixa eu consertar Então isso aqui, variou peraí. menos ainda do que eu pensei. 3001 dividido por 1,001. Então, variou. Aqui vai ficar 2. Eu vou botar tudo, 998, porque senão não vai dar diferença. E aqui, 999 dividido por 1,001, que aqui vai dar 997. E aí, sabe o que você faz? Joga na fórmula de novo. pH, O que que eu faço? Vira bancada, sai correndo. como é que é? Ah, essas, muita conta. Não, vou pegar uma para ensinar esse trem. Olha lá, o sal vai ser o 0,1997 dividido pelo ácido, que deu 0,2998, que vai dar praticamente o mesmo valor. Vai dar 4,74 mais log de 0,666. Meu pH vai ser 4,74, mais, aí isso aqui vai dar negativo, né? 0,176. Deu o mesmo resultado, não deu? Deu 4,56. Tinha dado a mesma coisa? Deu. Não mudou Meu, nada. Bom, mas presta esse atenção, 1 ml aí, você tá mas, brincando comigo, né? mas essa é a ideia. A solução tampão não pode deixar variar o pH. Uhum. Daria para fazer, não dá para fazer no vídeo, na videoaula, você demonstrou na prática, você adicionando a mesma quantidade de ácido ou base na água pura para ver a variação de pH. Não dá para Uhum. fazer cálculo disso. Ele, tipo, pH da água, e aí quando você adiciona o ácido, dá, né? Dá, dá, ué. É as mesmas contas anteriores, só que eu tô. Não, na verdade ali não. Você só vai fazer um cálculo de solução. É. E aí, a partir daí, você faz pela concentração. Ah, Uhum. perceba. Aí eu te pergunto, e se eu botar a base agora? Aí o bicho pega. Não, senhor, é a mesma coisa. Só que agora o que você vai pensar? Eu estou adicionando, ó, qual que é as duas espécies que a gente tem mesmo? A gente tem o ácido e a gente tem o acetato, não é? Exato. E se eu colocar OH menos, com quem que ele vai reagir? Ele já vai reagir com o ácido. Negativo reage com negativo? Não, ele vai reagir com H+, que tá lá. Então você vai pensar para ele, vai ter que reagir com ácido para poder formar o quê? O acetato. Ah, mas o quê? Mais água, mas para a gente água não importa. Não, a água é o solubilizante do trem. Né? É. Então, peraí, quanto que a gente tinha de ácido? Opa, a gente tinha 0,3 de ácido, não é? Sim, E quanto que a gente tem de acetato? 0,2. Vamos descobrir o quanto de H mais o quanto de OH menos que eu coloquei? Então faz uma continha. Se 0,1 mol está em 1000 1000 ml, litros. quantos mols a gente vai ter em
12 ml. ml. Que vai dar 1,2 vezes 10 a menos 3. Aí a gente vem aqui. Opa, então aqui eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 3, não é isso? De OH menos. O que eu faço, então? De um lado eu vou diminuir e do outro eu vou aumentar? Exatamente. Então aqui vai ficar, vamos dizer, 0,3 menos esse valor, vai dar 0,2988. E do outro lado vai dar 0,2012, beleza? Certíssimo. Mas o que a gente faz para achar o ácido? Vamos fazer a concentração dele, que vai ser 0,2988, dividido agora o volume, vamos fazer certo, vai ser quanto? 1,012. Agora sim. Então a nossa concentração vai dar... Peraí que eu estou digitando errado, 1,012. Então ele deu 0,295. E como é que eu acho o acetato? Vai ser... A concentração dele vai ser 0,2012 dividido por 1,012. Deu 0,1988. Ótimo. E aí você faz o quê? Agora jogando fora. Vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log do sal, que é 0,1988, dividido por 0,295. Opa, errei. É zero. Vou consertar. O nosso pH vai ser 4,74 mais log 0,67. Nosso pH, nossa, não vai mudar quase nada de novo. 4,74 mais... mudou pouquinha coisa, deu deu menos 0,17. O nosso pH vai dar... Subiu para 4,57. Ó, 1,01. Bem pouquinho. Mas subiu, porque a gente adicionou base. Sim. E essa teoria, independente do tipo de base que a gente, base fraca ou base forte, a gente só tem que determinar a quantidade de OH menos que íons você que está colocou. entrando na solução. Entendeu? Entendi. O negócio é aqui, ó. Aqui que pega, ó. De você descobrir quem é que vai reagir com quem. Entendi, porque aí você precisa fazer A reação. a É igual, por reação, exemplo, tipo, o que você vai subtrair e o isso. que você Então, por vai exemplo, se eu falar somar para lá você no... assim, ó, que eu vou colocar hidróxido de amônio com cloreto de amônio, tá vendo? Aí eu vou falar para você assim, então aí você pensa, peraí, é uma base e o outro, então, é o sal positivo, não é? Exato. Aí que é a pergunta, e se eu adicionar H+, quem é que vai reagir com quem? O H+ vai reagir lá com a base. E se eu adicionar o H-, quem vai reagir com Aí quem? já vai reagir lá com o sal. Se você sabe Saber, isso, você sabe que de um lado vai diminuir, do outro vai aumentar. Pronto. e aí é só fazer os cálculos das concentrações, levando em consideração o volume adicionado, porque se você E não colocar, dá zebra, joga e na jogar na forma de forma que é novo. mais simples. Isso. Tem alguma nuance que pode acontecer sem ser isso? Tipo, Pode. Aí eu estou esperando. Agora eu posso complicar? O que eu quero complicar é se ele fizer assim, ó.
Eu vou fazer com uma Complica. base agora, pode ser? Pode. Vamos. E ele vai dar para a gente o KB. Eita. O que estava de diferente? Lá em cima, eu só falei assim, ó. Que eu misturei. Fiz uma solução com 0,3 mols por litro e 0,2 mols por litro. Mas você viu que eu não botei quantidade? Você deduziu que você fez conta baseada, você fez 1 litro de cada. Não, aquela de cima, quando a gente fala daquele dito, é que eu estou deduzindo o seguinte: pensa um balão. Peguei um balão volumétrico de 1 litro, e aí eu já fiz as contas e fui preparando direto. Pipetei uma quantidade de ácido para dar 0,2 e coloquei uma quantidade de acetato para dar 0,3 lá dentro, completei com água. Pronto. Aqui nesse caso eu fiz diferente, é como se você tivesse assim, então vamos assim, Diego, às vezes você está lá no laboratório, você tem uma prateleira com umas soluções prontas, né? Sim. Aí vamos imaginar que você já tem uma solução pronta de hidróxido de sódio, ó, hidróxido de amônio 0,1, e você tem uma solução pronta de cloreto de amônio 15, e você só quer pegar um pouquinho de cada e misturar. Entendeu? Entendi. Então, agora, como é que a gente calcula isso? Aí, o que você vai ter que fazer? Você sabe usar o C1V1, C2V2? Adoro essa forma. Você gosta ou você não gosta? Adoro. Então, você vai fazer C1V1 é igual a C2V2. Como assim, Fernanda? Peraí. Vamos imaginar, vamos fazer primeiro aqui, eu vou colocar assim, ó, vamos fazer para a base, beleza? Ok. Então, você vai falar o seguinte: opa, peraí, a concentração dele era 0,1, não é? Sim. Mol por litro. E qual o volume que eu peguei? 300 ml, não é? Isso. Então, o que vai ser a concentração final quando eu tiver um volume total de No 700? caso, 700, que é os dois somados. Você está considerando só a base. Estou considerando os dois, o 300 com 400 junto. Mas aí você está calculando a concentração da base só, no caso. A gente está calculando a concentração da base, é porque você tem que parar para pensar o seguinte: quando você pegou 300 e misturou 400, deu uma solução de 700. 700. Então, eu quero saber qual que é a concentração da base dentro daqueles 400, dentro daqueles, Sim. perdão, daqueles 700. Então, a gente descobre que o C2 vai ser 0,1 vezes 300 dividido por 700, não é? Sim. Vai dar 0,0, vou arredondar, 43 mols por litro. E qual que é a concentração, então, do sal? C1V1 igual a C2V2. Eu falei que a concentração dele era 0,15 mols por litro. E eu peguei um volume de 400. Então, qual que vai ser a concentração quando eu tiver um volume de 700? 0,15 vezes 400 dividido por 700, que vai dar 0,086. Descobrir as duas. Se eu descobrir as duas, POH vai ser menos log de KB. Vou escrever primeiro para você, ó. Esse KB mais log do sal dividido pela base. Meu POH, então, vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log. Quem que era o sal mesmo? O 0,086. E a base era o
0,043. Vai dar 4,74 mais log. Nossa, eu não ia cagar desse tanto para ficar igual a 2, não, mas foi. Nosso POH vai ser 4,74 mais log de 2 vai dar 0,3. E o POH, então, vai dar 5,04, não é? Minha conta acabou aqui? Não. O que eu faço? Subtraiu 14 e 13,7. Hã? Nossa, 4 é 8,96. Viu? Eu preparei a solução tampão de 2 jeitos diferentes. Uma eu te dei a concentração pronta, então é só você jogar na fórmula. E a outra eu te dei os volumes que eu misturei. Aí você tem que só fazer o C1, V1 primeiro. Só precisa determinar a concentração do sal e da base ou do ácido. E deixa eu te perguntar, existe uma lógica de solução de concentração de base ou ácido para o sal, para ser uma solução tampão eficiente, alguma coisa nesse sentido? Tipo aí, você deduziu, você chutou e 300 ml de tal, 400 ml de tal, você misturou, formou, sempre vai ser uma solução tampão quando você vai misturar um ácido com o sal É uma dele, base. independente da concentração? Vai. O negócio é que você pode, por exemplo, assim, você pode aumentar a margem de trabalho de um lado para o outro. Então é assim, ó. Só para você pensar. A Júlia tá indo? Ó, vamos pensar assim, ó. Como é que você descobre a faixa de pH de uma solução tampão, você sabe? Não. A faixa de pH da solução é sempre você fazer menos 1 e mais 1 do valor do pKa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, que é, por exemplo, uma solução de ácido acético, eu sei que o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Como é que eu calculo o pKa? Você sabe? Aí você me pegou. Assim, ó. Falta uma vírgula. O pKa é sempre você fazer o log do Ka. Ok. Então, se eu te dou o Ka, se eu te dou um Ka que vale 1,8 vezes 10 a menos 5, o pKa é só você fazer o log, então vai ser 4,74, beleza? Ok. Aí você falou assim, então qual que é a faixa de pH dessa solução tampão? Então vai ser de 3,74 até 5,74. Tá. Então se eu falar para você assim, Diego, eu quero que você prepare uma solução tampão para mim que pH é igual a 7. Essa daqui serve? Não. Entendeu? Beleza. Aí, o que acontece? Se você colocar a quantidade de ácido exatamente igual à quantidade de base, eu errei. Se você colocar a quantidade de sal exatamente igual à quantidade de ácido, então sal e ácido igual, beleza? Certo. O pH da solução tampão vai ser exatamente o valor do pKa, vai dar no meio. E eu vou te provar isso matematicamente falando, sabe por quê? Olha só. O pH, olha a fórmula, não é menos log do Ka mais log do sal dividido do ácido. Sim. Vamos pensar só nessa parte aqui, ó. Fala um valor para mim de sal que você quer colocar. Põe 0,35. Então, se eu estou falando que é igual, eu preciso de 0,35 de ácido, concorda? Certo. Quanto que é 0,35 dividido por 0,35? 1.
Faz log de 1 na calculadora para mim. Zero. Então, quando eu te falar que o ácido é exatamente igual à quantidade de sal, isso daqui vai ser Sempre log, zero. menos log de K. Então, o pH vai ser menos log de Ka. Então, quanto que vai dar o pH dessa solução tampão? Exatamente o Ka, que dá um meio. Então, você tem janela. Quando você coloca quantidades iguais, você tem janela para diminuir até 3,74 ou aumentar até 5,74. Então, vamos dizer assim, que não sei se seria isso que você queria perguntar, mas o mais eficiente para você é você tentar o quanto mais próximo possível o ácido do sal, maior a janela que você tem. Porque se você, por exemplo, assim, ó, colocar muito sal, vamos fazer uma outra jogada matemática. Uhum. Ó, eu vou colocar o sal o dobro da base, beleza? Ok. Eu vou colocar o sal o dobro do ácido. Quanto que dá 4 dividido por 2? 2. Faz log de 2. 0,3. Positivo ou negativo? Positivo. Então, ó, pera lá então. Então a gente falou o seguinte, que quando o sal é maior que o ácido, o log deu positivo, não é? Sim. Consequentemente, o pH vai ser maior que o pKa, não é? Sim. Ó, raciocina comigo. Se o seu pKa tá aqui, ó, 4,74 e log de 2 deu um valor positivo, então você somou, não somou? Exatamente. Opa. E agora, se eu fizer o contrário, se eu fizer o ácido maior que o sal, vamos fazer uma jogada? É como se eu estivesse falando assim, ó, 2 dividido por 4, não é? Sim. Vai dar 0,5. Faz log de 0,5. 0,3 negativo. Opa, negativo. Então, você vai subtrair, não vai? Exato. Então, o pH vai ser menor que o pKa, concorda? Sim. Então, o que, que vai acontecer, Fernanda? Como é que a gente vai trabalhar com essa janela? Quando você começar a colocar muito mais sal do que ácido, o seu pH vai começar a vir para o lado do 5,74, concorda? Certo. Concordo. Então, se você colocar muito ácido e muito sal e pouco ácido, o seu tampão não vai ter muita eficiência quando você colocar base. Uhum. Porque ele já vai estar lá próximo, porque a base não é a gente aumentar o pH, mas a sua Exatamente. solução tampão já vai estar lá na beiradinha para estourar, que é sair fora da faixa. Uhum. Mas aí depende, vamos imaginar, Diego, que você está lá no laboratório e você quer só colocar ácido. Fernando, eu quero fazer um experimento onde eu só vou colocar ácido, ácido, ácido. Então, sabe o que você faz? Joga uma quantidade de sal maior, bem maior que a de ácido, porque aí você vai jogar o seu pH lá na extremidade do limite, e aí você vai E ter aí? toda essa possibilidade aqui de trabalhar até chegar em 3,74. Sim. Faz Agora, vamos sentido. pensar ao contrário? Lá no seu laboratório, você só quer fazer teste adicionando base, 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 beleza? Então, o que, que você Certo. faz? Joga a quantidade de ácido muito maior que a quantidade de sal, porque aí o seu pH da solução vai estar aqui, ó, para a extremidade de cá, não é? Exatamente. Então, ela vai ter a possibilidade. Então, quando você me pergunta assim, eu quero uma solução tampão eficiente, depende do que você quer. Se você só quer adicionar base, ela vai ser muito eficiente se você jogar ela aqui, ó, nesse canto de cá. Exatamente. Você entendeu a Aí na jogada mesma. matemática que eu estou pensando? Entendi, porque aí vai depender do qual que é a finalidade que você vai estar criando na solução tampão. O que é que você quer? Então, aí você ou pode ter uma Agora, opção ou se de. você quer uma solução, vamos imaginar, eu estou lá no laboratório, eu quero uma solução tampão que me dê a possibilidade de trabalhar para os dois lados. Aí o ideal é ser concentração igual. Você joga ela no meio, que aí você tem do mesmo tanto para o lado de cá, você pode trabalhar para o outro lado. Você entendeu?
Entendi. É isso. Então, quando você me pergunta assim, como é que eu faço uma solução tampão eficiente? É complicado eu responder, porque depende da situação. O que você quer? E aí, em solução tampão é igual essa teoria que você falou, que sempre vai ser a faixa de menos um mais um. Não vai Isso, fugir disso. isso. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar qual que vai ser. Eu vou falar para você assim, imagina assim, vamos imaginar que a gente faz uma solução tampão. Nossa, deixa eu pegar eu não lembro os K tudo de cabeça, deixa eu pegar uma tabela de K aqui, de um cara diferente. Tabela de K. Eu vou pegar do ácido fosfórico aqui, PO4. Ele tem um Ka de 6,2 vezes 10 a menos 8. Como é que você descobre? Qual que é o pH que você vai conseguir? Faz o menos log desse. Então, vou fazer menos log de 6,2 vezes 10 a menos 8. Ah lá, ele vai dar 7,2. Então, qual que é a faixa de pH? 6,2 a 8,2. É quase neutro esse ácido aí. Então, se eu falar para você assim, olha, eu estou querendo trabalhar com uma solução tampão de mais ou menos 7,5. Dá para fazer com ácido fosfórico? Dá. Dá. Dá para fazer com ácido acético, que era o anterior? Aí já não. Não. Tá Não. vendo? Não dá. E aí, ok, pelo pKa desse ácido eu consigo ver a faixa da solução tampão lá. Mas qual a quantidade de reagente que eu tenho que colocar? Tá. Aí você vai ter que pensar, então, assim, vamos imaginar. Eu entendi sua Entendeu? pergunta. De qual concentração Entendi. estamos falando? Tá. Então, aí você vai parar assim, Vamos imaginar que você quer um pH de 7,5, beleza? Ok. Com esse cara aqui. Só que aí você vai ter que fixar alguém. Isso aqui? Você vai ter que fixar alguém, ou Entendi. ácido ou sal. Então você vai pensar assim, nossa, se eu pegar e fazer uma solução de 0,1 mol por litro, eu quero colocar 0,1 mol por litro de ácido fosfórico, beleza? Uhum. Aí na sua cabeça é assim, nossa, qual que será que vai ter que ser a concentração do fosfato de sódio que eu vou ter que colocar, por exemplo? Pode ser essa a pergunta? Pode. É isso que você está pensando, não é? É saber assim, vou fazer, mas tá, o que eu vou Quando? usar o que de cada? Fixa alguém. Então você vai falar assim, peraí, eu quero um pH de 7,5. Então eu vou partir do princípio que eu vou colocar uma solução de 0,1 mol por litro de fosfato de ácido fosfórico, beleza? Ou você poderia pensar o contrário também. Fixa o fosfato de sódio para a gente achar o ácido fosfórico. Dá na mesma, fechou? Fechou. Você vai jogar na fórmula. pH vai ser igual a menos log do Ka mais log. Agora que eu quero te mostrar, do sal dividido pelo ácido. Quando você fizer isso, você vai simplesmente só fazer um tratamento matemático aqui, que é assim, porque você não vai ter você não vai ter os dois valores, nem do sal e nem você só tem do ácido, você não vai ter do sal, não é? Exato. Então a gente vai dividir esse logaritmo. Isso daqui tudo, quando a gente está fazendo um logaritmo de um valor dividido pelo outro valor, é a mesma coisa de eu colocar assim, log do sal menos log do ácido. Uhum. Se eu tivesse log do sal vezes o ácido, aí a gente faria log do sal mais log do ácido. Eu só dividi os dois, eu tirei ele da fração, mas só que um fica menos o outro, beleza? Certinho. E a gente substitui. Eu quero um pH de 7,5. O Ka eu tenho, quanto que eu falei que era? 6,2 vezes 10 a menos 8, não é isso? Exato. Mais log. Quanto que é o sal? Eu não sei. Menos log do ácido, que eu falei que é 0, então
Então, vamos fazer as contas, calma. 7,5 vai ser igual. Aqui vai dar... Quanto que eu falei que dava? 7,2, não é? Isso. Mais log do sal, que eu não sei, então essa vai ser a nossa incógnita, menos log de 0,1, vai dar, ó, menos 1, beleza? Ok. Então, 7,5 vai ser igual a 7,2, mais o log do sal, e aqui vai dar... Mais um. Vamos passar o mais 1 e o 7,2 tudo para o outro lado. Então, ó, Ok. 7,5, o mais 1 vai, Subtraindo. e o 7,2 também vai negativo, não é? Exato. Faz essa conta para mim. Então, log do sal vai ser eu fazer 7,5 menos 1 menos 7,2. Fiz menos 0,7. Isso, menino. Agora que é o problema. Como é que eu faço para achar agora só o sal? É a jogada lá de... Vamos fazer o oposto do log. Para você fazer o oposto do log, você vai usar o mesmo botãozinho do log. Só que você vai apertar Shift primeiro, que é esse amarelinho que está em cima da calculadora. Então, vai Certo. ficar assim, ó. 10 elevado a menos 0,7. Deu 0,2? Deixa eu ver. Isso. Então, você vai usar um sal de concentração 0,2 mols por litro. Que tudo. Entendeu? Muito prático, gostei. Fixa um. Sempre fixa um. Fixa um. E descobre qual que vai ser o outro. Você poderia ter feito ao contrário. A gente poderia ter fixado o sal, né? Sim. E você descobriu o ácido. O legal é essa jogadinha aí do log que tá dividindo, aí passa para subtrair e depois fazer a jogada do logaritmo inverso, que é elevar lá o resultado. É legal, eu gostei. Tem Porque, um outro jeito de você pensar só assim também, ó. porque às vezes é umas coisas que é mais prático. Vamos continuar desse mesmo jeito, tá? Que a gente tá. O mesmo ácido. Eu quero um pH de 7,5. E você só sabe que você vai trabalhar com ácido fosfórico, que é o H3PO4, e com o fosfato de sódio, beleza? E aí você não vai fixar ninguém. Você quer só achar a proporção. Tipo assim, sabe quando você fala assim, eu vou botar 2 para 1, 1 para 3, sabe? Sei, Essas coisas. sei. Então você vai, Fernando. Aqui. Aí sabe o que você faz? Você vai jogar do mesmo jeito. Você vai jogar lá na fórmula, ó. pH vai ser menos log do Ka mais log do sal dividido pelo ácido, não é? Sim, Então você vai substituir, ó. 7,5 vai ser... Vamos já fazer direto? Menos log do K, a gente descobriu que era 7,2, não é? correto. Vamos agilizar. Mais log do sal dividido pelo ácido. Joga para lá. Então, é a mesma coisa eu falar que o sal, log do sal pelo ácido, vai ser 7,5 menos 7,2, não é? Sim, Então, log do sal dividido pelo ácido vai ser 0,3. Vamos fazer o oposto. Então, eu sei que o ácido dividido pelo sal dividido pelo ácido vai ser 10 elevado a... Menos 3? Não, aí vai ficar positivo. Ah, tá, 0,3. 1,2. 1,2. Sabe o que ele está te falando? Não, vai dar 2, 2. Ah, é, verdade. Sabe o que ele está falando para você? Ah, Que a divisão de sal e ácido tem que ser igual a 2. Então, o sal tem que ser o dobro do ácido. hum, E que faz sentido, ó. Cadê a nossa conta anterior? Cadê? Olha lá, ó. O sal é o foi o dobro. dobro do ácido para dar 7,5.
Muito bom. Você pode fazer desse jeito também. Aí, desse jeito, a gente descobriu a proporção. Eu sei que o sal tem que ser o dobro do ácido. Vamos imaginar que tivesse dado 0,5. É metade. Aí o fácil é você jogar pela fração. O que é 0,5? É você fazer Meio. 5 dividido por 10. Aham. Ou seja, 1 dividido por 2, não é? Sim. Aí você sabe que a proporção é de 1 para 2. Então, qualquer concentração que eu fizer, qualquer solução que eu fizer com quantidade, eu falo, quantidade de produto mesmo, de reagente, que eu fizer nessa proporção, vai chegar. Em 7,5. Entendi. Então, vamos imaginar que eu jogo 4 mols de sal com 2 mols de ácido. Vai dar 7,5. Se eu jogar qualquer valor que você pensar, o sal sendo o dobro do ácido vai chegar em 7,5. Muito chique. Entendeu? Essas coisas que eu gosto, tipo, do, da Do dia teoria a dia, aplicada né? do dia a dia, porque é o que pega, né? É o que pega, é o que faz sucesso. É isso. Deixa eu salvar isso daqui. Analítica 1. Entendeu? Entendi. O que mais que você tinha dúvida? Então, Fernando, é basicamente isso. Porque passou por tudo já, todas as opções, as dúvidas mirabolantes que eu tive, eu tirei. Ajudou? Demais, demais. Às vezes fica um pouco nebuloso, mas essas aulas virtuais assim ajudam demais a assimilar. Às vezes é a coisa que a gente faltava um grãozinho só para poder entender e pegou. Agora é com você. Hã? Agora é com você. O que que a gente vai continuar? Não vai? Tem mais Não, alguma coisa? essas aulas é isso, é para a gente poder tirar as dúvidas que você tem. Não, assim, aí tô até lendo aqui umas questões aqui do AVA, é até fácil comparado assim com os exemplos que a gente foi fazendo. Agora só sei como se diz, você pegar os exemplos do AVA e fazer tudo que a gente fez, que é igualzinho. A gente só vai ter que olhar qual que é a concentração, aí o que eu adicionei, o volume, e vai analisando essas coisas, mas o raciocínio tudo sempre vai ser igual. Entendeu? Entendido. Eu vou chegar no serviço segunda-feira, já tacando cálculo de solução tampa para todo mundo lá aprender. Isso aí. Eu não sei se essa matéria tem prova, acho que não tem prova não, né? Essa tem. Você não está fazendo analítica? É, Teórica? análise experimental, peraí, deixa eu ver. Não, então você vai fazer prova da teórica. A parte prática não tem prova, não. Você faz prova da teórica. Prática, prática, prática. Mas que a teórica é a mesma coisa. Eu tô fazendo analítica 2. Ah, tá. É porque eu acho que esse conteúdo de prática, eu acho que é dependência que eu tava fazendo. Ah, então você não vai fazer prova, não. Mas aí eu tô fazendo analítica 2, mas deixa eu ver aqui. Engraçado. Eu não tenho prática de analítica 2. Eu só tenho de física. Então, provavelmente eles jogaram sua prática de analítica 2 lá pro próximo. Mas às vezes é porque você Provavelmente. estava de dependência nesse. É, mas se eu tô Então, de dependência nisso, provavelmente eu já fiz analítica. Não sei. então você vai fazer. Você tem aula hoje de tarde também? Não, só hoje. Eu, inclusive, eu tava com uma dúvida que eu lembro que eu agendei duas aulas. Eu faço em 2 dias de aula. Mas aqui para mim aparece só essa de hoje.
de química analítica experimental. Eu não sei para onde que foi as outras aulas. Não, então as outras aulas ainda vão aparecer para você depois. Então você não tem aula hoje de tarde, não. Provavelmente, então, deve ser para o próximo trimestre. É, Você tem aula hoje à tarde também, com outros alunos? tem. Daqui a pouco já tem outra. Aqui para mim fala, deixa eu ver aqui, dessa prática, é duas aulas, das 8 e das 10. Uhum. E aí? Eu tenho que fazer as duas? Não, é porque na verdade é uma aula só. Ah, tá, porque tá dividido em dois aqui. Eles dividem em dois, mas é uma aula só. Ah, tá, Entendeu? entendi. É, se tivesse com uns 12 alunos aqui, acho que ia demorar mais tempo, né? Aham. É. Quando eu tô com muita aluna, demora um tempão. Tenta que Mas tira a agora que é dúvida de nós dois, todo a mundo. gente resumiu tudo. Uhum. É isso. Qualquer coisa eu te mando, então, se eu tiver dúvida em questão disso, eu te mando lá no. Deixa eu ver aqui se tem aqui o. Tem a tutor, né? Eu sou o A tutor, mensagem é direta. só você mandar, você manda direto para mim. Aham. Mas realmente, eu tava vendo as aulas, as dúvidas que foi surgindo foi quanto a isso, sabe? Mas bem mais simples do que eu pensava, porque às vezes a gente quer dificultar as coisas ou achar que é uma coisa mais mirabolante do mundo, E porque. não é. E não é. É só questão de analisar. Uhum. E não é difícil, é só substituir na fórmula. É, é igual você falou, que às vezes o pessoal tem dificuldade é saber o que vai jogar na fórmula. Ou então pegar o valor correto e jogar no lugar certo. Por exemplo, igual da concentração lá, quando vai fazer a adição de ácido ou base na solução tampão, para ver a Hum. variação de pH. Se a pessoa não levar essas considerações do que vai reagir, e também até o do volume que você adicionou, as contas ficam tudo errado. É E isso. vocês é fichinha de colocar pega nas respostas lá, Eu? das questões do AVA. Chega lá, nossa, mas deu esse valor. Aí você faz a conta, deu outro valor que também dá de resultado. Aí, É pra vocês parar de errar com essas coisas. Igual, por exemplo, fazer KA em vez de POH, eu fico, ah, que raiva. não, os professores querem ferrar nós. Oh, é isso. Você quer Então tirar tá dúvida de bom. mais alguma coisa? Não, tudo que eu anotei durante as aulas eu já tirei com você. É. Depois, se você quiser, já me manda um tira dúvida agora. Fala assim, Fernanda, me manda o Word, que eu te mando esse Word aqui, ó, Perfeito, eu vou tirar, vou mandar agora aqui, então. que a gente fez. Aí eu mando o arquivo para você. Beleza. Eu fui anotando aqui, mas foi meio rápido, então não Não, foi eu organizado. deixei aqui, eu já salvei, ó. Aí eu mando para você lá. Tá, deixa eu abrir aqui como é que é. Tira dúvidas. Pronto, enviado. Mandou? Então, peraí, deixa eu Uhum. dar um F5 aqui. Apareceu. Responder. Arquivo.
Ó, manda aí. A fotinha dela com cabelo longo. Perfeito, salvei aqui já. Isso aí, então. Então, obrigado, Fernanda, pela disponibilidade dessa aula particular. É, A gente vai ter, acho que, muitas aulas ainda, porque tem um punhado de prática para fazer. tem mesmo. E aí, se você um dia que você precisar, é só você mandar lá e me perguntar que nós resolve. Combinado. Então, tá. Beleza? Então, fechou. Bom fim Então, de semana para você, boas aulas. você também. Até mais, tchau. Até mais. Tchau.